Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos alegres, né? Pois estamos na presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor está conduzindo o povo dele para chegar até aqui em nome de Jesus, nós cremos nisso. Eu convido você para que fique de pé, para a gente estar iniciando este culto de adoração ao Deus vivo. Nós vamos iniciar este culto em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías. Eu quero deixar uma reflexão para mim e para a sua vida, para você que também já está assistindo este culto pela internet, em nome de Jesus Cristo também. Abre a tua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 38, é um versículo da parte do Senhor, uma palavra muito rica, uma palavra de motivação, entusiasmo para mim e para a tua vida, de coragem, de vontade de continuar. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 38, no versículo 1. Vou ler bem devagar para você entender essa palavra. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Você já pode chegar e olhar para o teu irmão que está mais próximo de você e falar assim com ele: vale a pena ter crédito com o Senhor. A palavra do Senhor, olha aqui para o altar rapidamente. A palavra do Senhor nesta noite, ela é muito rica para os nossos corações. Uma palavra que o Senhor vem nos ensinar através do profeta. O Senhor envia o profeta na casa de um rei, para falar para ele organizar a tua casa. Só que quando o Senhor ministra comigo essa palavra, eu não consigo entender que uma casa física, onde eu moro, onde você mora, mas a nossa casa interior, o nosso coração com Jesus, nós precisamos todos os dias estar organizado com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos todos os dias saber que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus da minha casa, é o Deus da minha família, é o Deus, aleluia, que é contigo na peleja, que é contigo na dificuldade, que é contigo na alegria. E quando o Senhor envia o profeta para falar com esse rei: olha, assim diz o Senhor, organiza a tua casa porque tu morrerás. Aleluia. Irmãos, receber uma notícia dessa, carnalmente já entra em desespero, as pernas já começam a tremer, porque você está ouvindo, aleluia, um profeta que vem da parte do Senhor. Mas quando, aleluia, ele recebe essa palavra, a Bíblia não diz que ele entrou em desespero, a palavra do Senhor não diz que ele desanimou, tampouco ele murmurou, mas ele foi, aleluia, virou o teu rosto para a parede e começou a falar com aquele que podia mudar a situação dele. É muito forte que o Senhor fala comigo e contigo nesse início de culto, nesse domingo, desse culto de adoração, que nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Você pode ter entrado aqui para começar este culto de hoje com a situação até complicada, mas aleluia, eu já quero ser profeta de Deus aqui nesse altar e dizer para você, aleluia, que da mesma maneira que você entrou, você não vai sair.
Porque onde há uma presença de Deus, uma presença do Espírito Santo de Deus, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece sobre nossas vidas. Um avivamento novo, um batismo com o Espírito Santo, uma cura física, aleluia, uma restituição da parte de Deus, uma família renovada. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como tem sido dentro do teu lar, mas eu sei, aleluia, que o Deus que me trouxe aqui nesse altar é um Deus, aleluia, que vai mudar situações aqui nesta noite. É um Deus, aleluia, que se você entender essa palavra que o Senhor ministra comigo e contigo, que se a gente nos posicionar, aleluia, entregar nosso coração para Jesus, aleluia, ter esse crédito com Deus, coisas grandes também poderão ser acrescentadas sobre nossas vidas. É um livramento. É algo que você tem esperado em Deus, que só Ele pode fazer, e Ele vai lá e faz. Aquele rei, apesar de ser rei, apesar de ter toda a autoridade, ele orou, ele falou: ah, Senhor, lembra-te, Pai, eu fui reto. Ele lembrou o Senhor, só que ele tinha crédito com o Senhor. Ele tinha crédito com esse Deus que podia todas as coisas. E ele tinha certeza, eu creio nisso, que ele falasse com o Senhor. Eu posso até falar aqui que eu creio que ele já sabia que se ele falasse com o Senhor, algo iria acontecer naquele momento, ou o Senhor ia ouvir a oração, algo ia acontecer. Eu quero iniciar este culto, antes de orar, falar uma coisa para você assim, da parte de Deus. O Senhor falou assim: Isaías, volta lá, fala para ele, Isaías, que eu ouvi a oração dele, que eu ouvi, aleluia, o teu clamor. Volta lá, Isaías, fala para ele, aleluia, que eu tenho reparado o que ele tem feito na minha obra. Volta lá, Isaías, e fala para ele, aleluia, que eu tenho reparado o teu comportamento. E como tem sido o nosso comportamento? A nossa entrega para Jesus tem sido de qualquer maneira ou tem sido exemplar? Temos feito a obra lá fora, temos nos dedicado por uma vida, ou temos vivido relaxadamente? O Senhor te chamou para fazer a diferença. O Senhor te chamou, aleluia, para viver algo novo na presença dEle. O Senhor não te chamou, aleluia, para viver de qualquer maneira. Oh! Nós vamos orar agora, mas eu quero que você olhe para o irmão que está do teu lado e fala para ele assim: algo novo vai acontecer hoje da parte de Deus sobre a tua vida. Se você entender que nós precisamos viver uma vida igual do rei, uma vida igual de Ezequias. Eu não falo só de dinheiro, não só de casa, não só de carro, não só de ouro, não só de luxo, mas eu falo, aleluia, uma vida de jejum e oração, uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida, aleluia, que pode vir um vento, pode vir a tempestade, mas você está firme no Senhor. Oh! Fecha teus olhos em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer algo profético aqui sem atrasar o culto. Dá as mãos que você que pode um para o outro. Dá as mãos um para o outro. Une a igreja numa aliança só em nome de Jesus para a gente orar. Você que está em casa, em nome de Jesus, para tudo que você está fazendo para participar dessa oração comigo. Soberano Deus, eterno Pai, nós chegamos diante de Ti, Pai, nessa noite tão especial, desse privilégio qual o Senhor tem nos dado, essa oportunidade de estar aqui, Pai, para render graças a Ti. Queremos, meu Pai, entregar nossas vidas nas Tuas mãos, Espírito Santo, numa só aliança, numa só fé, crendo aqui na Tua palavra, crendo nessa palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações, de uma cura maravilhosa, de uma cura especial de um rei. Eu quero, Pai, em nome de Jesus,
entregar este culto nas tuas mãos. Nós queremos, Senhor, aleluia, viver algo novo nesta noite. Nós queremos viver um avivamento novo, uma entrega nova nossa, Senhor. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê, meu Pai, vontade de continuar. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua igreja. Aviva aqueles que estão em casa. Aviva aqueles, meu Pai, que por algum motivo entrou por essas portas cansado, desanimado, triste, Senhor, com vontade de parar. Mas a tua palavra diz, aleluia, que se nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente para ti, nós vamos viver algo novo hoje. Nós vamos viver um avivamento novo hoje, uma cura especial hoje na alma, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te adorar, Senhor, com a salva de palmas. Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Oh! Alabassuri cantarabás. Adora o Senhor. Se entrega na adoração. Dá sua melhor adoração para Jesus nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo. Oh,
jeito, Jesus. Santo Deus.
voando por aqui, está tocando o seu coração, porque quando nós adoramos a Deus, amado, Ele desce para falar contigo, para você sentir a presença dEle. A presença dEle é sentida na nossa vida, mesmo sendo nós pecadores, injustos, infiéis. Deus está aqui nesse lugar. Ele quer fazer com que você sinta a presença dEle. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, papai. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei, Senhor. Esse mundo é assim, amados. O entretenimento desse mundo é uma coisa passageira. Mas Deus chama você para uma vida inteira estar com Ele. O plano de Deus não foi o plano de homens, amados. O plano de Deus faz parte de algo muito maior. Ele deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. E a gente às vezes não entende o porquê disso. A gente não sabe. Mas sabe como para você saber disso? Você tem que abrir o seu coração. Eu quero que nesse momento você faça uma oração. Muitas pessoas falam assim: pastor, vocês fizeram lavagem cerebral em você. Eu falo assim: não. É que eu abri meu coração num dia que eu não esperava. E quando eu vi que Deus estava presente, eu falei assim: Deus, fala comigo. Se você é verdadeiro, esse Deus que estão pregando, que estão falando, que estão louvando, fala no meu coração. Eu fiquei todo dormente dos pés, da cabeça aos pés. E ali, amados, a minha vida mudou. Eu fui transformado. Mas não foi só eu, não. Eu peço só que parem de se movimentar, por favor. Estou meditando na palavra de Deus. Por favor. Eu quero só que Deus fale com você também. Eu não consigo converter ninguém, amados. Mas a quem nós estamos adorando, a quem nós estamos louvando, Ele é fiel, Ele é justo. Por que a igreja evangélica cresce tanto? Por que nós às vezes não recebemos de Deus? Porque nós não abrimos o coração, nós imaginamos quem seja Deus. Mas você não nasceu da água e do Espírito. Quando você nasce da água e do Espírito, você fica apaixonado por Deus. Sabe por quê? Ele vai nascer dentro de você. Não importa a idade, não importa o seu conhecimento, não importa a sua intelectualidade. Ele quer nascer para você suportar e superar os momentos difíceis. Por isso que nós louvamos todos esses cânticos. Porque isso faz parte da nossa vida. A gente vem cheio de problemas, cheio de dificuldades lá na rua. Quando a gente chega aqui, amado, você sente um aroma suave, o perfume de Cristo. Ele diz: eis, estarei convosco todos os dias da sua vida. É isso que Ele faz, amados. Eu quero estar contigo. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo, e você ceará comigo também. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia! Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 16. Tiago, me ajuda aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 16. Obrigado. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, que não é minha, essa palavra é de Deus. Através dessa palavra que
que nós nos convertemos, nós somos transformados pelo poder de Deus. Amém, amém, irmãos? 1 Reis, capítulo 16. Eu vou ler uns versículos, depois diz a palavra do Senhor, versículo 29. Amém? Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria durante 22 anos. Ele fez, ou seja, Acabe fez, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados, fez andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filho de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira, que cometeu mais abominações para irritar o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, o seu último, e segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então, Elias, o tesbita, já está no capítulo 17, dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Só até aqui. O Senhor fala conosco, traz para nós revelação, e tudo que tem nesta palavra, dentro dela, eu me coloco à disposição, que o Senhor usa-me como um instrumento, em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus, igreja. Eu quero que você continue com a tua Bíblia aberta nesses textos, que eu vou trazer mais algumas coisas aqui de informações no capítulo 17, amados. Amém? No capítulo, continuando no capítulo 17. Veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te da... Versículo 2, perdoe. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. O que aconteceu, amados? Esse rei Acabe assumiu o reinado lá em Israel, né? E quando ele assumiu esse reinado, ele teve procedimentos contrários a Deus. Ele não adorou ao Deus de Israel. Ele mudou completamente a forma de buscar a Deus em Israel. Israel é descendente de quem? Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó gerou a nação de Israel, que todos conhecem, a nação de Israel até hoje. Mas, o que aconteceu nesse período? Esse Deus, ele zelava por cada um daqueles que estava em Israel e que buscava a presença do Senhor. E esse rei Acabe, ele pertencia, ele era um dos descendentes, ele era judeu, ele era israelita, mas ele não se conformou, se revoltou contra Deus, por algum motivo que muitas pessoas se revoltam contra Deus por causa de situações de vida. Ele se revoltou também e resolveu adorar outros deuses, fazer imagens de escultura e dizer que o Deus dele era o Deus Baal e também
Azerá. Ele tinha 2 deuses que ele constituiu como referência para a vida espiritual dele. Logicamente, o Deus de Israel não se agradou disso. Só que o Deus de Israel, amados, ele é o verdadeiro Deus. Não existe outro Deus além do Deus de Israel. E eu quero trazer essa palavra justamente para que a gente possa entender, trazendo para os dias de hoje, como nós, aqui nessa terra, depois de tantos anos que aconteceu, que essa palavra está viva. Essa palavra é verdadeira. E que o Deus de Israel, ele está presente aqui. É o mesmo Deus de Jesus Cristo. O próprio Israel se afastou de Deus porque não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, porque Jesus Cristo abriu os seus braços na cruz do Calvário e não recebeu só judeus, recebeu a todos. Abriu o coração para todos. Nós não somos judeus, mas hoje nós somos descendentes de Abraão. Todo aquele que aceita Jesus Cristo, que era judeu, abriu para todos. Porque a promessa que teve para Abraão, que foi o primeiro, era para que salvasse todas as famílias da terra, inclusive nós. E Deus fez esse trabalho. O plano veio através de quem? O plano de Deus nunca será frustrado. Veio através de Jesus Cristo. Mas para isso, amados, muitas situações antes de vir Jesus aconteceu com os profetas e com o povo que vivia aqui antes de Jesus Cristo. Para só ter uma noção. Então, Deus, ele fez com que homens e mulheres de Deus fossem levantadas para instruir o povo a não dar no caminho errado. Então, Deus traz esse Antigo Testamento que nós temos, que é a Torá da Bíblia hebraica, né? A Bíblia chamada hebraica é a Torá. E isso faz com que nós possamos também refletir e entender da palavra de Deus de uma forma mais profunda, se aprofundando mais. Vamos lá, pessoal. Então aqui, amados, nós vimos que esse rei Acabe fez tudo errado. Abandonou a Deus. Quando você abandona Deus, amados, você vai sofrer consequências. Porque Deus é Deus, né? Quem se separou de Deus foi Satanás, foi o primeiro. E ele governa o mundo com seu pecado, com o pecado do homem, tentando tirar a glória da criação de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. E quando o diabo não consegue lutar contra Deus, ele vem lutar contra a sua criação. Isso se chama uma batalha espiritual que nós vivemos. Porque nós estamos nesse corpo carnal. Esse corpo carnal é fragilizado. Por isso que nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Voltando aqui, amados, ao nosso texto, eu quero ler agora no capítulo 18. Pulando para o capítulo 18. Versículo 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano. Vai, apresenta-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Só até aqui. Então, amados, o que Deus fez? Deus levantou um profeta, um homem de Deus. E esse homem de Deus, amados, é interessante, que eu quero trazer um pouco da história, que esse homem de Deus, ele era um homem que não tinha genealogia, ou seja, não tinha descendência. Como assim, pastor? Não tinha descendência significa que ele não tinha uma filiação assim reconhecida. Ele não era uma pessoa, como se diz, uma pessoa influente. Ele não era uma pessoa influente. Ninguém conhecia, porque a Bíblia diz que Elias era tesbita, da terra de Tesbe, terra de Gileade. Nem de Tesbe, ele era um local bem desconhecido, uma pessoa desconhecida, que surgiu do nada, e a Bíblia não fala nada sobre ele. Esse homem, ele teve uma influência grande, porque ele conseguiu falar com o rei Acabe. Talvez lá na localidade onde ele estava, ele conseguiu ser uma pessoa influente pela caminhada dele, pela forma de ele viver, e por ser um profeta de Deus. E aí, amados, ele foi até o rei,
e falou com o rei: ó, eu estou dizendo para vocês que não vai chover em Israel. Logo no texto, no princípio, ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Um homem de Deus que tinha uma palavra de Deus e falou: não vai mais chover em Israel durante 3 anos. Pastor, Deus castiga? Não, Deus não castiga. Deus disciplina. Para quê? Deus disciplina porque Ele quer que você volte para o caminho dele. Ele não quer que você se perca. Ele quer aproveitar todas as pessoas. Eu falei aqui da caminhada de Pedro e de Judas. Amado, Judas era discípulo de Jesus Cristo. Eu fui falado sempre isso aqui. Andou 3 anos com Jesus. E Pedro também. E Pedro era uma pessoa revoltada que questionava Jesus em todo o tempo. E Judas, amados, era uma referência de discípulo. Ele era o gestor financeiro de Jesus Cristo. Mas quando chega no final, a gente vê que Judas traiu Jesus. Mas ele podia se arrepender, porque Jesus chegou perante ele e falou: tu és o meu amigo. Jesus o receberia de volta. Jesus praticou o perdão e morreu na cruz dizendo: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoa a todos que o crucificaram e que não crucificaram. O perdão é fundamental. Então o nosso Deus, amados, Ele tenta recuperar e trazer de volta todo aquele que está perdido, inclusive o rei Acabe. Ele levanta um profeta para trazer uma disciplina para dentro da nação de Israel, para que a nação de Israel abra os olhos e volte-se para o Deus. Porque quando o rei tomou uma posição, presta bem atenção, dizendo que o Deus a partir de agora é o Deus Baal e o Deus Azerá, o povo também começa a se influenciar. Quando o nosso presidente, nosso governador, quando os líderes de uma nação começam a tomar posições que vão impactar a nossa vida e acaba convencendo algumas situações, por causa do poder que ele tem, por causa do dinheiro, por causa da facilidade como ele ajuda uma pessoa e faz com que essa pessoa fique envolvida, sem querer estar envolvida, mas está precisando e acaba se envolvendo. A mesma coisa o rei Acabe, com certeza, ele trouxe bastante influência, inclusive quando ele casou. Com quem ele casou? Jezabel. Quem era Jezabel? Era filha do rei dos Sidônios, uma nação importante na época. Para quê, amados? Para poder ter proveito, para tirar proveito. Você conhece as pessoas que fazem alianças para tirar proveito da sua vida? Tem pessoas que são assim. E esse rei fazia isso e fez com que o reinado de Israel ficasse na mão de pessoas, aonde pessoas eram totalmente envolvidas com coisas erradas. E aí, amados, Deus levanta um homem do nada. Por isso que eu digo que Deus levanta improváveis. Repete comigo: Deus levanta pessoas improváveis. Pessoas que às vezes ninguém dá nada para essa pessoa. E Deus levanta essa pessoa, porque Deus quer usar os fracos para que os fortes possam ser convencidos. Deus levanta os humildes para que aqueles que se exaltam possam cair na sua própria exaltação. Que a soberba, amado, precede a queda. Aqueles que são soberbos, aqueles que pensam que sabem alguma coisa, que tem noção de vida, que sabe da vida, que sabe que eu sou o melhor, que tem tudo. Não, aí acaba a pessoa caindo. Acabe pensou que sendo rei, ele dominaria tudo e faria tudo do jeito que ele queria. Tem pessoas assim, amados. Mas quando você conhece o Deus vivo, a gente começa a mudar de direção. A conversão é você estar andando por um caminho. A gente andava só para o mundo, pensava no mundo, família, comida, bebida e farra e os entretenimentos do mundo, mas quando há conversão, você não olha mais para cá, você vira o outro lado e você olha para Deus e você começa a ver o que? Esperança. Qual é o nosso lema desse ano, amados? Eu quero colocar na minha mente, na minha memória, aquilo que me traz esperança. Eu não quero trazer coisas que me traz tristeza, dor, maldição. Não, eu trago aquilo que me traz esperança. E a minha esperança é o Senhor.
que morreu, ressuscitou, está vivo, está à direita de Deus e se manifestou na minha vida, porque eu pedi, ele entrou. Se manifestou na vida de cada um daqueles que buscou. Esse Deus é esse Deus, amados. Ele se manifesta no nosso corpo. Ele não quer habitar em tabernáculos feitos por mãos humanas, ou seja, templos suntuosos. Não, ele se manifesta dentro da criação dele. O homem cria você? Não. O homem faz o sexo com a mulher e o homem nasce um filho carnal. Mas quem coloca o espírito de vida é Deus. Isso nunca o homem vai fazer. Então, amados, o que Deus quer trazer para nós é a reconciliação, é a visão dele, porque você acha que um Deus que criou toda essa coisa maravilhosa no mundo, essas montanhas e o sol que nasce todo dia num lugar e se põe no outro, nunca, sempre fiel, o sol nunca mudou. Por quê, amados? A terra roda e sempre tudo acontece. Você acha que esse Deus vai fazer uma criação para morrer de lepra, morrer de câncer, morrer de qualquer tipo de doença? Que isso, amados? Esse Deus te fez eterno. Por isso que ele tem uma promessa, por isso que ele foi o primazia, foi o primeiro que morreu e ressuscitou, para que eu também seja ressuscitado. E você, se você aceitar, você também vai ser ressurreto com Jesus. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu primeiro vou preparar lugar para vocês. Se você nascer de novo da água e do Espírito, você se torna também filho do Papai do céu. Pastor, todo mundo é filho de Papai do céu. Não, a Bíblia diz que nem todos, só aqueles que creem em seu nome, que entregam sua vida para Ele, que Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então, amados, depois que eu descobri que eu nasci de novo, eu tenho que passar essa mensagem para todas as pessoas. Por isso que nós somos chatos às vezes, de tanto insistir, para que você também seja salvo, todos sejam salvos. É o que Ele deseja. E aqui, amados, Deus levantou um profeta como Jesus. Levantou Elias. Quando Jesus foi levantado, quem era Jesus? Filho de quem? Filho de seu Zé. Seu Zé, pastor? É, seu Zé. Lá de Nazaré. Nazaré pode sair coisa boa, disse Natanael. De Nazaré sair coisa boa, meu Deus, aquele lugar lá só tem gente, ó. Jesus foi filho de seu Zé com Maria. Bem simples, humilde. E ninguém dava nada por ele. Nem a família dele acreditava que ele seria o Filho de Deus. Os irmãos dele, está em João capítulo 7, não acreditavam nele. Deus faz isso, amados. Deus quer fazer isso na minha e na sua vida. Ele quer se manifestar em você. Elias não tinha nada. O tesbita, um homem que era de Gileade, fronteira de Gileade, né? Morador de Gileade. E levantou-se para o rei e disse: 3 anos sem chuva. Sem chuva, sem água, sem agricultura, não vai ter nada. E olha aqui a cidade. Israel é um lugar desértico. O clima lá é meio difícil. Não ter água, não ter chuva. Isso aí foi um sofrimento muito grande. Mas aí, amados, sucedeu-se várias coisas nesse período, porque este mesmo Elias, amados, ele teve uma escalada, que eu quero trazer para vocês aqui, como foi essa caminhada de Elias. Elias, amados, Elias, no primeiro momento, ele foi levado para um lugar onde Deus falou para que ele ficasse hospedado num local chamado Querite, e que ele se alimentaria os corvos alimentariam ele.
que os corvos alimentariam ele. Só Jesus na minha vida aqui. Vamos ver aqui no capítulo 17, amados. Melhor do que minhas anotações. Capítulo 17 diz assim: retira-te daqui, vai para o lado oriente, no versículo 2. Esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da fonte que ordenei, e os corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à corrente de Querite, fronteira do Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã um hambúrguer com pão e carne. Essa é a minha versão que eu faço aqui. Pão e carne, hambúrguer, e ao anoitecer bebia da torrente, né? Então quer dizer, de manhã e de noite ele é alimentado com pão e carne, e bebia água pura. Ou seja, amado, como é que um corvo pode alimentar uma pessoa trazendo comida? Então você começa a ver quem é esse Elias, que veio do nada, mas que Deus alimentava ele, amém? Depois, amados, ele foi levado, Deus falou assim, ó, agora você vai para Sarepta, porque lá tem uma viúva que vai te dar comida. Está no versículo 10. Ele se levantou, foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho nada cozido. Há somente um punhado de farinha na minha panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-ei e morrerei. Elias lhe disse: não temas, vai e faz primeiro para mim, né? Um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus, Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, e até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém, queridos? É interessante como Deus manda uma pessoa para um lugar onde a mulher está passando fome. A mulher não tem nada. A mulher não tem o que comer, não tem o que beber, ia morrer, ia comer, ia morrer. A seca atingiu também a vida dela, a família dela. Mas por que Deus mandou ele para lá? Por que não mandou num palacete onde tinha comida e bebida? Por quê, irmãos? Porque Deus queria restaurar a vida dessa viúva. Muitas vezes você pensa que você é uma pessoa desgraçada, está largada, ninguém gosta de você, que você está... Deus nunca te abandona. Nunca. Você nunca verá um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência vai ficar desamparada. Deus olhou para aquela mulher, amados, e pediu para que ela abrisse o coração e desse o que ela tinha. Sabe por quê, amados? Porque a gente tem que estar com o coração sempre aberto para doar. Bate e a porta se abrirá. Se você faz o primeiro passo, como nós falamos aqui de Jonas. Jonas estava dentro de um barco, o barco estava naufragando, todos no navio ali. Ele teve que, me joga no mar, que eu vou morrer. A tempestade, mas a tempestade vai parar. Jogaram Jonas no mar e Deus já tinha preparado um peixe para pegar ele. Às vezes a gente tem que, pela palavra de Deus, Deus às vezes dá uma palavra dura para você. Mas quando você se doa, amados, Deus tem um turbilhão de bênçãos para a sua vida. Grandes coisas Deus quer fazer na sua vida. Mas primeiro a gente tem que abrir o coração. A gente tem que ouvir a palavra e falar assim: eu vou fazer prova de mim, eu vou entregar meu coração para Deus, eu vou fazer sem aproveitamento nenhum. Isso é uma coisa que você e Deus vai fazer. Muitos aqui já passaram por essa experiência. Eu mesmo já passei, amados. Logo que eu entrei para o Evangelho, eu fiquei desempregado. Formado, eu e minha esposa desempregados, sem trabalho. Eu químico, ela contadora, a gente desempregado, com estudo e tudo.
Um ano. Aí chegou uma pessoa e a gente fazia, a primeira coisa que eu fiz, falou assim: o primeiro salário que eu receber, Senhor, eu vou dar todo para a tua casa. Foi isso que eu fiz. Aí eu vou dar tudo para a tua casa. Isso é uma promessa. Não é porque eu queria, eu senti no coração de fazer isso, mas passamos dificuldades. Recebi cesta básicas. Nunca pensei que você receber. Eu queria negar. Não, cesta básica não, peraí, não, isso não. Mas aí, meu Deus, eu tive que me humilhar, tem que abrir meu coração, entregar minha vida. E depois fazer assim, a pessoa me chamou para ser motorista, eu fui ser motorista, eu fui ser tantas coisas. Por quê? Porque eu tinha que cair. Minha esposa, quando cheguei de um congresso de Águas de Lindóia pela igreja, quando eu cheguei, minha esposa estava passando roupa, que é uma profissão digna. A minha esposa, eu falei: Ana, está passando roupa? Eu falei: estou passando roupa na casa de tal pessoa, para a gente poder ter dinheiro para poder sustentar. Amados, isso foi a coisa mais importante que aconteceu na nossa vida. O nosso narizinho, que era um pouquinho assim, desceu. E a gente hoje em dia vive normalmente como qualquer pessoa, não temos cobiça de nada. A gente sabe que Deus vai sustentar sempre a nossa vida. A luta é grande, tem hora que parece que dá vontade de desistir. Mas esse Deus é maravilhoso, Ele surpreende a gente. Então, amados, essa mulher, ela foi e fez primeiro para o profeta, deu a comida para o profeta e disse o seguinte: ela fez segundo a palavra de Elias, e assim, no versículo 15, comeram ele e ela e a sua casa muitos dias, e da panela e a farinha não se acabou, e a botija de azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que a criança morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória minha iniquidade e matar meu filho? Versículo 19, e ele disse: dá-me teu filho. Tomou ele nos braços, levou para cima no quarto, onde ele estava hospedado, e deitou na cama com ele. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste matando o seu filho? E estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe no quarto da casa e deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço, agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca, ela é verdade. Amados, isso tudo são experiências de uma caminhada cristã. Esse Deus está muito acima dos meus pensamentos, dos seus pensamentos. Esse Deus de Elias é o mesmo Deus. Pastor, onde está escrito isso no Novo Testamento? Abra sua Bíblia, né? Hoje a gente estava lendo muito a Bíblia. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento, capítulo 5. Livro de Tiago, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 5. Versículo 17. Tiago 5:17 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, ou alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então no versículo 17 diz: Elias era homem semelhante a nós.
Às vezes a gente bota Jesus Cristo um patamar acima. É o Senhor, mas Ele era homem. Ele passou por lutas aqui, sofreu as dores que a gente sofre. Para quê, amados? Para que esta cruz aqui levasse também os nossos pecados e salvar a nossa vida para a eternidade. Elias era um homem semelhante a nós e foi chamado por Deus para uma missão, como eu sou chamado para uma missão, como você também é chamado. E nós temos que cumprir esse chamado. E não podemos reclamar, estaremos sempre voltando-se para Deus e perguntando para Ele, conversando com Ele, porque Ele é o nosso Pai. Então, amados, aquela menina, Ele fez aquela mulher não morrer de fome, deu comida para ela, deu toda a comida para alimentar ela, e mesmo assim Deus permitiu que o filho dela morresse. Muitas vezes, amados, eu faço muitas coisas na igreja, às vezes abençoo vidas, a gente sente, a gente não recebe a recompensa, porque é Deus que faz. É sempre Deus que faz, a glória é sempre dele, né? Mas às vezes Ele permite acontecer alguma coisa, como aconteceu sexta-feira, que eu levei um susto, quando o Alexandre passou mal e foi para o hospital. Nós já tivemos uma situação delicada aqui, que não tem uma semana e pouco que passou. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou suportar isso na nossa igreja? Uma igreja pequena, que todos aqui são conhecidos. Eu pensei, quando eu liguei para a Rosiele lá no hospital, ela me falou, chorando, que ele tinha infartado também. Eu falei, meu Deus, eu fiquei acordado na madrugada, orando e pedindo a Deus. Graças a Deus, ele está bem agora, né? O filho dele está aqui, estava tocando aqui. Ele está bem, já recuperou. Não foi um infarto, foi muito semelhante, chegou próximo, foi uma coisa muito pesada, mas ele está bem. Graças a Deus, está se recuperando. Fala nisso. É para entregar antes que eu esqueça. Então, vem cá. É para levar para casa, senão eu vou esquecer. A doutora Jane esteve hoje aqui, pediu um exame para ele. O que acontece no passado, acontece hoje também, amados. Mas Deus quer te levantar. Deus está com a mão estendida sobre a sua vida. Deus quer te fazer um canal como Elias, porque é um homem semelhante a você, para ajudar as pessoas, para estender as mãos, não importa quem. É isso que Deus quer fazer. Essa passagem aqui que nós vemos de Elias, amados, é fundamental a gente entender que Deus estava tratando da vida dele como tratando da nossa vida. Para que possa o quê? Para que possa fazer chover. Foram 3 anos de seca, 3 anos que foi ali tormentos. Mas chegou uma hora que Deus falou assim, vá lá e fala com o rei Acabe que eu vou trazer chuva de volta. Vai lá que chegou o tempo que eu vou trazer a chuva, vou mandar chuva. Está aqui no capítulo 18, muito tempo depois, palavra do Senhor a Elias, do 3º ano, dizendo, vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. O que aconteceu, amados? Quando ele foi a caminho do rei Acabe, só que Acabe estava querendo matar ele. Diante do que ele falou para rei Acabe, que teria 3 anos de fome, o rei Acabe, de vez de se converter, queria matar ele, queria acabar com ele, que a chuva era por causa dele. Só que o rei Acabe, ele tinha o quê? Os seus profetas. Tinha 450 profetas de Baal, que eram homens que devotos, não sei como é que eles trabalhavam, se faziam trabalho, feitiçaria, eu sei que eles faziam e buscavam o Deus dele lá, Baal. E tinha 450 de Baal e 400 de Azerá, que era também uma deusa, que eles também representavam, que era devoto também de Acabe e devoto da Jezabel. E ele foi lá e para mostrar o quê? Porque se a água voltasse, presta bem atenção, se voltasse a chuva, voltasse a chover, voltasse a florescer os alimentos, a coisa toda, o que aconteceria? Foi o Deus Baal que fez chover. Foi Deus que eles estavam fazendo um monte de trabalho lá para poder voltar. E Elias fez o quê? Não, eu tenho que mostrar que quem tirou a chuva e quem botou a chuva foi o nosso Deus. Foi o Deus verdadeiro.
E aí, amados, o que ele faz? Como ele não podia falar com o rei Acabe, que queria matá-lo, ele falou assim, ó, ele chamou Obadias, que era um homem de Deus que estava no caminho, e falou: Obadias, você que trabalha com o rei, fala com ele que eu, rei Acabe, quero falar com ele. Eu quero ir lá conversar com ele e dizer para ele algumas coisas. Não disse o que era. E o Obadias ficou com medo, falou assim, Obadias falou: meu Senhor, tu és o Elias, eu conheço, tu és o Deus que faz parar de chover, tu és o Senhor que faz parar de chover, tu és o profeta. Elogiou Elias, falou, mas se eu levar a tua notícia para o rei Acabe, ele já tentou matar você em vários lugares e nunca te encontrou. E se ele não te encontrar de novo, ele vai matar a mim. O Obadias falou. Aí Elias falou assim: desse Deus que eu sirvo, ele vai me encontrar, porque eu vou estar nesse encontro e vou falar com ele. Você não será morto. E prometeu a ele, falou para ele ir lá e avisar o rei Acabe. E foi lá, avisou Acabe. E ele se encontrou com o rei Acabe. Eu quero ler para vocês aqui como foi esse encontro. Capítulo 18 ainda, no versículo 7. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Aqui é quando ele encontrou com Obadias. No versículo 12. Poderá ser que, apartando-se eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar notícias novas a Acabe, e não achando você, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai e diz ao seu senhor, eis que aí está Elias, e ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deverás hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Baalins é os deuses de Baal, né? As imagens de escultura. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O que eu vou parar aqui para dizer? Então Elias desafiou todos os profetas. Falou assim, vamos lá nos encontrar, que eu quero fazer um teste com vocês. Se Baal é Deus, vocês seguem a Baal. Se não for, vocês seguem. Aqui, Elias estava falando com todo o povo de Israel. Falando, se vocês quiserem seguir, mas só que eles estavam com dois pensamentos, que a Bíblia diz. O que é pensamento, dois pensamentos? Eles estavam em dúvida, eles não sabiam mais se Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fosse o Deus verdadeiro. Eles já estavam em dúvida. Como muita gente, às vezes, nós estamos andando nesse mundo e vemos tantas, às vezes, atrocidades dentro da própria igreja, gente, pastores pecando, fazendo coisas erradas, e situações que nos afastam da presença do Senhor. Quantas pessoas desviadas tem da igreja do Senhor? Por quê? Porque são situações que fazem nos afastar, e nós ficamos com dois pensamentos, amados. Nós não ficamos na casa. Apesar que eu estou servindo a Deus, pastor, eu não larguei desse Deus, mas nós precisamos estar congregando, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar lutando, nós precisamos estar trabalhando. Vocês lembram de Davi, quando ele deixou de estar à frente dos exércitos? O que aconteceu? Ele largou a espada. E o que aconteceu, amados? O diabo colocou uma mulher bonita do outro lado, ele foi olhar para outra mulher, traiu a esposa,
Ele ainda traiu o marido da mulher que estava na guerra, na frente da guerra, porque ele não foi para a guerra. E o que aconteceu? Ele destruiu a família dele toda por um pecado que ele cometeu. Nós temos que estar atentos, amados, porque não podemos ficar longe da presença de Deus e nem da congregação. Nem da congregação. Nós temos que estar junto, congregando na presença do Senhor. Continuando aqui, amados. No versículo 21. Então Elias se achegou a todo o povo. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos 2 novilhos, escolham entre eles para si 2 novilhos, dividindo em pedaços e ponha sobre a lenha. Porém não metam-lhe fogo. Eu prepararei um outro novilho e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Então todo o povo respondeu e disse: esta é a boa palavra. Então o povo concordou com Elias para fazer esse teste, com todos os 450 profetas. Disse Elias ao profeta de Baal, aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, e preparei o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho e lhes fora dado, preparam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Disse: a Baal, responde-nos. Porém não havia voz que respondesse. E manquejando se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava dele, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou então está de viagem, ou está dormindo, quem sabe. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, e até derramaram sangue. Passado o meio-dia, profetizaram, e até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias, amados, disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E a todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande, para semear 2 medidas de sementes. Então armou lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o 2ª vez, e o fizeram. E disse mais: fazei-o a 3ª vez, e o fizeram a 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amados, eu notei aqui algumas coisas, que as minhas anotações hoje estão uma benção. Primeiro, Elias pediu fogo sobre o holocausto, em um confronto com os profetas de Baal. No relato bíblico, Elias confrontou 450 profetas de Baal no Monte de Carmelo.
mas há menção de 400 profetas de Azerá nesse contexto específico. Os 400 profetas de Azerá não foram mencionados na Bíblia, mas estão diretamente envolvidos no desafio do Monte de Carmelo. E no relato, Elias confronta os 450 profetas de Baal. Ou seja, a gente pode ver aqui, amados, que Elias estava em desvantagem. Eram 450 contra ele sozinho. E outra coisa que eu observo aqui, amados, que quando ele manda colocar água em volta do altar, imagina aquele povo olhando que estava sem água, 3 anos sem água. Ele ainda manda botar água, o pessoal podia ficar contra ele, pô, está gastando água aí, jogando essa água. Então, Elias foi corajoso, No versículo 19, Elias menciona os 450 profetas. Quando Elias fala em arrumar novamente o altar do Senhor, ele está se referindo à restauração de um altar antigo que estava em ruínas. No contexto de 1 Reis 18:30, ele reconstrói o altar do Senhor que estava destruído. Isso simboliza a renovação da adoração ao Deus de Israel. O que ele quer dizer, mano? Quando ele reconstrói o altar, não é somente um altar de pedras. Eu trago para os dias de hoje. Tantas feridas nós temos nesse mundo. Tantas situações que nos tiram da presença de Deus. São tantas coisas que acontecem nesse mundo, mas que dentro da família, dentro do trabalho, vida financeira, governo, tantas coisas, amados, que tiram a gente da presença de Deus e nos confunde e traz a 2 pensamentos. Reconstruir o altar significa que Deus quer entrar dentro de você para arrumar a sua casa. Tem um hino que diz: esta casa é sua casa, zela para você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Aleluia, Jesus. Então, a casa que Deus fala de arrumar o altar é a nossa casa, é a nossa vida. Ele quer trazer você para perto dele. Ele quer fazer intimidade com você. Por isso ali, amados, aquele povo que estava vendo aquilo ali, estava entendendo que a restauração do altar não era somente um altar de pedras, mas aquilo simbolizava algo muito mais profundo no coração daquele povo, que estava sendo enganado por outros deuses. Amados, muitas pessoas já chegaram para mim e falaram: pastor, eu já fui a um centro, já fui a uma pessoa buscar fazer trabalhos fora, e Deus curou, Deus melhorou, a situação mudou. Amados, não existe outro Deus além do nosso Deus. Isso é engano, amados. Essas profecias, essas promessas que são feitas são tudo engano. Isso é mentira. Só o Deus vivo que pode mudar a sua situação. E Ele não quer só curar você, Ele quer trazer você para perto dEle, para a eternidade. Continuando aqui, amados. Em contraste com a adoração aos ídolos, como Baal, Elias usa 12 pedras representando as 12 tribos de Israel para restaurar o altar e preparar o sacrifício. Amados, quem foi sacrificado foi Jesus Cristo. Ele está simbolizando o sacrifício de Cristo. Jesus Cristo, quando chegou na cruz, amado, ele abriu os braços e disse: Pai, por que me desamparaste? Porque Jesus ali estava com o meu pecado e seu pecado. Deus não poderia estar com ele. Ele levou o pecado do mundo para que eu e você pudéssemos ter um fardo leve e um jugo suave, para tirar a culpa do povo e trazer a culpa sobre ele. Muitas vezes nós não entendemos a morte de vicária de Jesus. Amados, Deus preparou Elias para esse momento. Primeiro, mandou Elias